Olá, boa noite, companheiros. Está começando mais um programa Tição, programa de preto, aqui na Causa Operária TV, agora no canal Reserva, né? Em decorrência aí da ditadura que foi imposta contra a palavra do partido. Mas nós estamos aqui começando o programa. Esse programa aqui, que você já sabe, é o programa do Coletivo de Negros João Cândido, o Coletivo de Negros aqui do Partido da Causa Operária, que é uma organização aberta, né, a todos os companheiros que queiram discutir e participar da luta do povo negro pela sua efetiva libertação. Bom, meu nome é Caio Túlio, estou aqui também militante aqui do Coletivo de Negros e do Partido da Causa Operária, e hoje a gente está aqui também com o companheiro Tiago Pires, que vai dar um alô aqui para a gente iniciar o nosso programa. É isso aí, Caio. Primeiro, boa noite, né? Bastante tempo aí longe do Tição aqui, né? Tô retornando hoje aí, né? Com bastante satisfação. Deixar aí um abraço, né? Para os companheiros que estão nos acompanhando ao vivo, né? E também, né? Para aqueles companheiros que vão acompanhar aí o nosso programa posteriormente, né? Vou pedir, né? Para os companheiros. Eu não tenho aqui não está aqui na tela, né? Mas quem quiser contribuir, né, com a Causa Operária TV, né, já que a gente está impedido aí de usar o nosso canal original, né? Quem quiser contribuir, deixar no dco@pix.pco. É isso mesmo? .br. Deixa eu confirmar aqui, gente. Bom, eu vou passar para o Caio aqui e aí depois eu já confirmo o certinho qual que é o Pix aí para os companheiros ajudarem. Beleza. E também você pode, além de contribuir financeiramente, que é muito importante, a gente vai colocar aqui o Pix, né? Para ajudar a imprensa do Partido da Causa Operária e todos os coletivos que estão vinculados, né? A essa luta. Também você pode contribuir se inscrevendo aqui no canal para tornar. A gente perdeu aí um canal de mais de 100 mil pessoas que se inscreveram, que participavam. A gente tinha uma audiência ampla, mas nós vamos começar tudo de novo, vamos conquistar mais 100 mil pessoas e ultrapassar essa marca. Então você pode se inscrever aqui no nosso canal já para você receber aí, ativar as notificações para você receber sempre que começar um programa novo aqui da programação da Causa Operária TV. E você pode também ajudar a gente compartilhando esse link nos grupos. Você pode compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, você pode mandar no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais, mandar para os amigos, para que as pessoas saibam, né, que tá começando o programa, e também, né, tem o primeiro contato aí com a nossa programação para aumentar, né, a nossa audiência e e fazer, né, circular melhor as informações e as ideias e o programa político que a gente discute aqui na Causa Operária TV. Bom, para a gente, para a gente seguir aqui na pauta, né, colocando esses avisos, também convido a você desde já, nós vamos ter um ponto aqui para falar disso, mas nós estamos aí numa campanha frenética para a sustentação da imprensa do coletivo. Nós temos uma revista, a revista João Cândido. Então eu vou colocar aqui, a gente vai colocar um telefone para todos os companheiros que queiram aí adquirir a sua revista. Nós estamos com a revista número 17, que está saindo do forno, e a 18, que já está sendo fechada, né, diagramada. Então, e nós temos as revistas anteriores também, todas elas produzidas aqui pelo Coletivo de Negros, com informações e debates importantes e que você não vai encontrar facilmente, né, em outros grupos da esquerda. Mas a gente vai ter um ponto específico que a gente vai falar mais sobre a nossa revista, que é uma revista que já tem aí algum tempo, né? Aí está a capa da revista número 17, que já está saindo do forno, né? Discutindo aí todas as questões importantes, com matérias internacionais, inclusive. 50 anos
Nkrumah, né? O Kwame Nkrumah, aquele libertador de Gana, que uma data tão importante, né? Mas que a gente não ouviu uma pessoa falar nada sobre esse tema. Tema importantíssimo, uma figura política aí da maior grandeza. Bom, mas vamos começando já aqui na nossa pauta, e nós vamos destacar agora também um acontecimento histórico do futebol e, né, do esporte, de uma outra figura também, não política, mas um atleta, né? Importantíssimo não, e também não africano, mas da cultura brasileira, que eu vou passar para o companheiro Tiago contar aí para a gente que acontecimento que marca hoje, o dia de hoje, aqui, 7 de julho. Está sem som. Desculpa, companheiros. Bom, então o dia de hoje, né, completa aí, né, 17 de julho, né, de 2022, completam aí 65 anos, né, da estreia do Pelé na seleção brasileira, né? O Edson Arantes do Nascimento, né, como ficou conhecido, né, Pelé, o Rei Pelé, fazia sua estreia, né, num 7 de julho de 1957, contra quem? Contra a Argentina. E estreou com gol, né? O Brasil estava perdendo de 1-0. Pelé foi lá, empatou o jogo. Infelizmente, naquela oportunidade, o Brasil perdeu de 2-1 para a Argentina. Mas depois, né, disputava-se a Copa Roca, que foi sediada aqui no Brasil, né? E depois o Brasil voltou a enfrentar a Argentina no torneio, meteu 2-0 com gol do Pelé também, né? E o Brasil saiu vitorioso, né? Importante relembrar aí a história, né? Ter sempre claro a história do Pelé, que é uma história de superação do povo negro, né? Como os companheiros devem saber, ou se não sabem, né? A gente conta aqui um pouquinho, né? O futebol não era um esporte para negros, né? Não era um esporte para escravo, né? Era um esporte para as elites aí. E com a popularização do futebol, né? Ficou difícil fechar as portas aí para os negros, né? Que na década de 20 começaram na década de 10, né? 10 e 20 aí começou essa luta, né? Para os negros estrearem aí no futebol, né? Fazerem parte das equipes nacionais. Tem uma série de histórias, né? Uma delas é que, acho que em 1917, se eu não estiver enganado, Caio, foi a primeira vez que a gente teve uma seleção só de pessoas brancas, né? O Brasil ele tinha disputado a Copa América, né? A Copa América e no ano de 1916, né? No ano anterior o Brasil tinha sido campeão. Nesse ano o Brasil perde e vai fazer um amistoso lá em Buenos Aires. Nesse amistoso de Buenos Aires, quando o Brasil chega lá, um jornal recebeu com uma charge assim, macacos em Buenos Aires. Isso aí, né, diferente do que boa parte da esquerda pensa, né? Os brasileiros aí, os negros, né, da seleção brasileira não aceitaram o tamanho do desaforo, né? Quase que o jogo não aconteceu, né? O jogo acabou aí acontecendo com 7 jogadores para cada lado, né? E no ano seguinte, o Epitácio Pessoa, que era o presidente do país, né, interferiu na CDB, não era nem CBF ainda, era a CDB, né? Que era a Confederação de Desportos Brasileiro. E E aí a seleção, tipo, não ganhou absolutamente nada com só jogador branco. No ano seguinte, retorna aí os negros na seleção e a gente ganha mais uma Copa América, né? Na época a gente tinha aí o Fred, né? Que era o grande goleador da seleção, né? Que voltou e apesar de ter se machucado aí, trouxe o título, né? Depois o que acontece, né? Os anos vão passando aí, os negros vão enfrentando uma série de dificuldades, né? Eu tenho que contar uma história rapidinho aqui. E o Vasco da Gama, né? Uma equipe que veio da segunda divisão no Rio de Janeiro, né? E aí o Vasco da Gama sobe para a primeira divisão, ganha o título aí do Campeonato Carioca, né?
E aí os clubes aí falam que o Vasco tem que eliminar os jogadores negros, ou pelo menos a metade, não lembro qual era o acordo, porque senão não poderia mais participar. É quando o Vasco consegue, né, junto à população aí, né, a população pobre, né, o seu estádio, né. Então, com o desenvolvimento dessa história do negro, o negro vai cada vez mais sendo presente na seleção, no futebol, né, e aí a gente tem esse coroamento, né, com esse jovem de 16 anos aí, que foi o Pelé, né, estreou em 57, ganhou a Copa de 58, ganhou a Copa de 62, depois ganhou a Copa de 70, né, a seleção de 70 era o Dream Team, né, então o coroamento aí, né, da luta do negro dentro do esporte, né, a superação, né, muito importante aí para o pessoal que defendeu que a Argentina ganhasse do Brasil aí, né, não entendeu o conteúdo político que tem por trás da luta do negro e tudo mais, né, e enquanto a seleção brasileira for a melhor do mundo, né, os melhores jogadores vão ser negros, né, com certeza. Só colocar aqui, Caio, a foto aqui, ó, do primeiro gol, né, o Pelé aí, metendo o primeiro gol na seleção, né, contra a Argentina. Então, estreava aí com um gol, né, o rei do futebol, né, esse jogador aí que revolucionou o futebol mundialmente, né, e que hoje é perseguido aí, né, com viés moral, né, tentando apagar a história aí que ele construiu, né, a história que os negros construíram, né, no futebol brasileiro e mundial. Bom, é isso. Passo a palavra aí para o Caio. Beleza, beleza, maravilha. Tá aí o primeiro jogo do Pelé com com a camisa, né, da seleção brasileira, um momento importantíssimo da história do esporte brasileiro e da luta e do negro, né, como o, o Thiago explicou. Bom, mas aí a gente vai seguir aqui na pauta, então vamos direto já para uma discussão da polêmica, que é o seguinte, tá aí no título do programa de hoje, que é a repressão estatal pode libertar o negro? Bom, esse é um tema, pode parecer uma pergunta estranha, né? Colocada desse ponto de vista. A repressão estatal pode libertar o negro, mas existe na esquerda uma mentalidade, né? A mentalidade punitivista, que coloca exatamente que essa posição política, embora eles não afirmem com essas palavras, mas a posição política é essa. Bom, a gente discutiu aqui no programa passado, da semana passada, inclusive estava o companheiro Juliano Lopes aqui, e nós debatemos o caso dele, por exemplo, né? Que é um caso muito importante, né? Muito emblemático, né? O companheiro Juliano Lopes é o coordenador aqui do nosso coletivo, é também um dirigente do Partido da Causa Operária, né? Um membro da direção do partido. Né? Inclusive, tem setores da esquerda que falam assim que o negro não tá na direção dos partidos e tal. Bom, o companheiro Juliano Lopes aí é um membro da direção nacional do PCO. E o que aconteceu? Qual que é o caso, né? Para quem não está a par da questão. A presidenta da Uni, Bruna Brelas, ela processou o companheiro Juliano Lopes, né? Por conta de uma coluna que ele escreveu, né, para o Diário Causa Operária, onde ele fazia uma crítica contundente, né, à época, da política que a Bruna Brelas defendia, ela e outras pessoas, de se aliarem com a direita, né, a direita tradicional, o PSDB, e até a extrema-direita, como é o caso do MBL, porque o MBL é um grupo de extrema-direita, embora eles não pareçam, né, não sejam uma extrema-direita assim típica, mas a mentalidade, a ideologia, né, de perseguir pessoas, perseguir professores, perseguir estudantes, quando no caso das ocupações a gente lembra disso. Bom, e ela advogou aí, tirou fotos com o FHC, né, subiu no palanque do MBL, né, e foi bem no momento em que a direita procurava infiltrar aí as manifestações por fora Bolsonaro, e o PCO levou uma luta contra essa política da direita. Bom, tá aí o conteúdo da crítica, né? Mais ou menos. Eu chamo os companheiros a
pesquisarem lá no Diário Causa Operária essa matéria, essa coluna do companheiro Juliano Lopes, que saiu, se eu não me engano, acho que foi em 2021, em 2021, né? Perfeito. Bom, aí tá aí uma foto, né? Para não falar que é uma calúnia, né? Que eu falei que ela tirou foto com o FHC. Não, tá aí a foto. Não é calúnia, ela tirou mesmo, né? O Brasil se une pela democracia. Bom, você se unir com o FHC pela democracia é uma coisa meio, né? Uma farsa total. Bom, aí o que aconteceu? Diante das críticas que o companheiro levantou, ela moveu um processo, uma queixa-crime, um processo criminal, não é um processo civil. Destacar aqui para os companheiros que estão assistindo. Não é um processo civil, não é que ela quer uma reparação, direito de resposta, ou que ela se sentiu caluniada e quer uma reparação financeira, não. É um processo criminal. Então, ela está acusando o companheiro Juliano de um crime de calúnia e difamação agravado por, vejam só, a ironia do destino, né? Racismo. Isso mesmo. O coordenador do coletivo de negros, João Cândido, ele está sofrendo um processo que acusa, né, ele de agravante por racismo, né? Ele foi racista, segundo ela, né, segundo a querelante, racista nos termos que ele usou contra ela. Por quê? Porque o companheiro usou aquela frase famosa, muito conhecida, né? Negro de alma branca. Uma frase que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, né? Para se referir às pessoas com essa frase. Agora, veja só, essa frase aqui não tem nenhuma depreciação racial, diferentemente do que as pessoas pensam. Inclusive, a matéria explica isso, né? A frase simplesmente está destacando como no movimento operário a gente chama o pelego, né? Aquele que é operário, mas ele atua em favor do patrão, em determinadas coisas, né? Quando se usa essa expressão, o que quer dizer exatamente isso, né? Tem gente que usa aquela expressão, né? Quinta coluna, que é uma expressão que tem carregada aí de um conteúdo problemático, mas o que ela quer dizer é isso, que tem dentro de um determinado grupo há elementos que estão a serviço dos inimigos desse grupo, né? Seria mais ou menos isso daí, o pelego. Bom, tá aí um resultado dessa política da repressão estatal pode libertar o negro, dessa mentalidade. Isso daí é só um exemplo bem paradigmático, né? Mas é um exemplo que está acontecendo no Brasil muito, e uma boa parte do movimento negro aderiu a essa mentalidade, que é a seguinte: você só vai poder civilizar as pessoas, melhorar a sociedade, eliminar o preconceito por meio da polícia. Então, aonde o preconceito aparecer, você vai lá e põe a polícia em cima. Essa é a educação pela repressão. Como é que o movimento, a esquerda pequeno burguesa, etc., eles querem educar a população, né? A massa, vamos chamar, educar entre aspas, tá? Com a PM e com as prisões. Se você ir superando isso daí, mesmo que você tenha que passar por cima dos direitos democráticos de todo mundo, né? Como, por exemplo, o direito de liberdade de expressão. Então, esse é o problema que a gente queria destacar, né? Será que é isso mesmo? Será que a repressão, a manifestações de preconceito, ou seja, elas lá qual for manifestação, você combate única e exclusivamente com a repressão estatal, com a PM e com as prisões brasileiras? Passar para o Posso fazer um companheiro. comentário? Só para fazer um comentário aqui, né? Porque essa luta, né, vamos caracterizar bem aqui, né, o identitarismo, né? Ele descaracteriza totalmente, né, a luta do povo negro, né, que é uma luta historicamente por direitos, né? A luta do povo negro é uma luta por direitos, ou seja, pelos direitos, né, que a democracia não deu conta, né, que o suposta democracia não deu conta de garantir para todos nós aí, né, que ficamos à margem, né, desses direitos, né, ficamos aí em situações aí
bastante precárias, né? Condições de vida e tudo mais, né? A luta do negro é a luta, né? Ela se soma à luta geral, né? Da população, né? Que é a luta por trabalho, né? Que é a luta é, por salário, né? Enfim. É lógico que tem que a luta do negro vai muito para além disso, né? A gente defende aí o fim dos presídios, né? Que são verdadeiros campos de concentração nazistas, né? A gente defende o fim dessa máquina, né, mortífera que é a PM, nós vamos falar disso hoje, né? E, e a gente troca toda essa luta, né, que é a luta por direito, pelas condições de vida, né, e tudo mais, para reprimir mais ainda o povo. Então, é como o Caio falou, se o cara me chama de negão, eu vou lá e falo assim, ó, vou te processar, quero que a polícia te prenda e tudo mais, como se isso fosse resolver o problema do povo negro. E no final das contas, né, quem vai sofrer com essa repressão é o próprio negro, né? É o povo mais pobre, né? Porque se você estiver trabalhando aí na Globo, né, e fizer um comentário racista, os caras te promovem para a BBC, por exemplo, né? Então, colocar essa questão, né? E como o identitarismo, né, como o Caio colocou, uma farsa aqui, ó, tem uma foto, Caio, aí do pessoal identitário, né? A Bruna Brelas aí, justamente com os inimigos, né, do povo negro, né, que é a direita, que é a extrema-direita, que é o MBL, né, que é a Tabata Amaral aí, que também é uma capitã do mato das mulheres, né. Então, assim, a luta identitária é isso aí, ó, eles se juntam, se somam aí os inimigos, né, depois todo mundo quer tirar o corpo fora, né, Caio? Fala, não, o MBL não sei o quê, papapá. Mas a verdade é que eles estiveram junto nas ruas, foram eles que defenderam aí o MBL, né, a direita, o PSDB, tudo junto, né? A gente viu aqui a foto também do Fernando Henrique junto com a Bruna Brelas, né? E no final das contas, olha que loucura, né? Um militante negro, né, coordenador do nacional do coletivo, sendo acusado aí de racismo, que é uma loucura, né, Caio? Vamos passar a bola para o Caio. Exatamente, exatamente. E também a gente tem que colocar, né? Vale a pena trocar seus direitos democráticos garantidos, como a liberdade de expressão, nessa luta aí dos identitários? Será que vale a pena? E outra coisa que os identitários também não colocam, né? Que é o problema de que quem oprime o negro. Teria que discutir esse problema, né? Porque a política deles leva a que o Estado burguês capitalista fique mais reforçado, tenha, inclusive, legitimidade para afrontar os direitos já constituídos, já estabelecidos, como é o caso do direito de liberdade de expressão, que é o que está sendo mais atacado no momento, mas que, sem dúvida, seguirão outros direitos. Também o direito de organização, a imunidade parlamentar. A gente viu que teve deputado, aí a pessoa vai falar de direita, reacionário, mas deputado que tem imunidade parlamentar, que foi cassado por falar, que é o deputado, a atividade dele seria essa, né? Uma das principais atividades dele seria defender alguma coisa, né? Defender um ponto de vista, uma posição, né? Ou seja, falar, né? Expressar essa posição. Foi preso. Bom, o direito de organização está sendo destruído, né? E muitos argumentam que isso daí é para o bem, né? Que você está combatendo o mal, você está combatendo alguém que. Será que esse é o caminho da civilização, né? Nós vamos civilizar a população toda, botando todo mundo na cadeia que manifestar uma opinião contrária ao que a gente acha. E também a gente tem que colocar que isso daí leva aos extremos, né? Porque não é só a manifestação racista explícita que é criminalizada e colocada na cadeia, mas qualquer coisa que a pessoa ache que pode ser, que ela pode achar ali um crime de racismo, como é o caso que aconteceu aqui com o companheiro Juliano Lopes, que inclusive vai para uma audiência aí na próxima semana, né? Já a primeira audiência do processo. Nós vamos acompanhar e vamos denunciar o caso, né? Vamos escrever, a gente vai fazer uma carta para toda a esquerda, inclusive para o PCdoB, né? Que a Bruna Brelas é do PCdoB, para mostrar que não é possível fazer isso daí, né? Isso é uma coisa muito negativa, né? Você não pode combater uma crítica com a PM
né? Dentro da esquerda, não pode fazer isso daí, não pode ser assim, né? Já pensou se o PCO fosse combater uma crítica com a PM? Quanta gente é criticado por aí, né? E criticado de todo jeito. A gente responde politicamente sempre. E só destacar mais uma coisa que eu queria, que é o problema, que é o seguinte, que essa esquerda, né? Eu não sei se desculpa, eu já viram aquele meme que tem duas crianças jogando videogame, né? Com o videogame ligado, jogando, e tem uma terceira menorzinha com um videogamezinho assim, com o controle, né? Então o controle está desligado e ela acha que ela está jogando, né? Na imaginação dela. A esquerda é esse menorzinho aí, essa esquerda. Eles acham que eles controlam o regime político, mas eles não controlam nada. Quem controla é a burguesia. E quando você apoia a repressão, apoia o reforço do Estado, né? Quando o Estado começa a interferir, né? A corroer os direitos já constituídos, etc. Quem vai determinar como eles vão ser usados, contra quem vai ser usado, quem vai parar na cadeia, quem não vai? É a burguesia, é o aparelho repressivo, são os juízes, é a polícia, né? Os delegados, a PM, né? A polícia militar, os promotores, e esse pessoal aí não é, na sua maioria, não são grandes amigos do negro. Vamos falar assim para a gente não ser colocado na cadeia também. Eles não são amigos do negro, né? Pelo contrário. Então, a concepção, né, a metodologia aí dessa esquerda, que é minoritária, evidentemente, embora ela faça algum barulho, primeiro que esse pessoal aí não controla nada. Eles estão sendo usados pela burguesia para fazer o quê? Aprovar um conjunto de medidas que permita que o Estado vai retirando o direito das pessoas, né? Em nome do combate ao bem, em nome do combate ao mal, né? Em nome do bem, combatendo o mal. Na verdade, o que eles estão fazendo é o mal, estão tirando o direito dos outros, né? De todo mundo. E vai sobrar para quem? Né? Quem é que vai ser preso por crime de racismo, por crime de opinião? Nós estamos vendo aqui. É o negro e aquele que é militante, inclusive, né? Então fica aí, eu acho que está bastante provado com esse caso, né? Que essa metodologia, esse método político é reacionário, não vai levar a lugar nenhum, não vai libertar o negro de nada e reforça os inimigos do negro, que é o Estado, porque o negro é oprimido por alguém, não é por um fantasma, né? Não, são por organizações bem reais, de carne e osso. Tem a PM aí, tem o regime, o sistema penitenciário, tá cheio de negro lá, por que será, né? Tem a justiça brasileira, condena um monte de negro aí, por que será que o pessoal condena assim? Será que o negro ele é mais bandido mesmo que os outros? Ou tem que refletir sobre isso, né? É evidente que não. É evidente que há um sistema que atua para reprimir e perseguir a população negra, sistematicamente, né? Sistematicamente, não é um acaso, né? Então, eles estão reforçando esse sistema com essa metodologia. Nós temos que denunciar isso daqui, se opor a isso daqui e defender, né, de maneira radical os direitos democráticos de toda a população, porque no final isso aí beneficia os oprimidos, né? E não o contrário. Bom, vou passar para o Tiago, se ele quiser complementar. Eu acho que o Caio já falou bem aí, né? Tudo que precisava ser dito, né? Foi uma explanação bastante completa aí, né? Dentro do explicando aí o que é o identitarismo, né? Explicando aí o que essa política traz, né? Que na verdade é política de enganar aí, né? O pessoal, né? Dizendo que, né? Com mais repressão você vai garantir a liberdade do negro, né? Que é quem mais sofre com isso, né? No máximo você vai conseguir aumentar aí o número de presos, né? O número de pessoas ferradas aí no Brasil, né? Bom, vou passar adiante aqui, Caio, trazer uma notícia, né? A Secretaria de Segurança Pública, né? Divulgou aí os números, né? De mortos, né? Por essa
máquina de extermínio, né, do povo negro, né, a polícia, né, que teve aí, ó, em 2021, né, esse relatório aqui traz os dados de 2021, a polícia matou aí 6.145 pessoas, né? Isso aqui é o que... Primeiro que isso aqui é o que é oficial, né? Porque nós estamos cansados de ver aí, né? Já, inclusive, a imprensa burguesa, né? Muitas vezes é obrigada, né? A ter que denunciar isso também, né? Uma série de cenas de crime que são alteradas, né? Corpos aí que são jogados em outras regiões, né? Para não sair dentro do relatório daquela jurisdição. Uma série de crimes aí que não tem, não tem resolução, né? Então, evidentemente que esse número aqui não é nem de perto, né, a realidade do que acontece no nosso país, né? Com certeza esse número aqui está bastante subestimado. E aí, Caio, eles trazem assim como se fosse uma coisa positiva, né? Olha, em relação ao ano de 2021, as mortes diminuíram, né? Talvez isso aí seja porque agora a PM usa uma câmerazinha aqui, papapá, aquelas coisas que, né? E aí a grande diminuição, Caio, é que o ano passado, né, no ano passado, no ano de 2020, foram 6.413 mortes e esse ano 6.145, ou seja, não mudou absolutamente nada. Mas o que não mudou de verdade, Caio, é quem é que a polícia mata, né? Nós temos aí mais a cada... É que eles tentam fazer uma conta aqui, né? A cada 10 pessoas, 8 são negras, né? Que são mortas pela polícia, né? Mas é mais de 8, né? Porque são mais de 84%, né, dos mortos aí são pessoas negras, né? Isso sem considerar aqueles que não entram nem nos dados oficiais. Então, isso aí demonstra, né, uma população que tem pouco mais de 60% de negros, né? Isso aí demonstra que os números são bastante elevados. Você está chegando perto da casa dos 90% aí, né? Ou seja, a polícia existe para matar o povo negro, né? E então é por isso que nós defendemos aí o fim da PM, né? Não dá para permitir, né, que essa corporação, né, essa corporação fascista, né, que é o braço armado do Estado, né, o que demonstra o caráter fascista também do Estado, né, continue aí a matar o povo negro. Essa queda aqui, Caio, ela é assim um ponto fora da curva, tá? Porque em 2020, os estudos aí, né? Eu, inclusive, tinha escrito uma matéria sobre isso e tive acesso aos dados da Secretaria de Segurança Pública. Em 2020, mesmo na pandemia, né? Se você pegasse aí uma sequência de mais de 10 anos, mesmo na pandemia, o número de mortes continuava a aumentar, né? Então, o que aconteceu agora em 2021 é uma anomalia ali dentro do que é a regra, né, da PM, né? Então a PM aí ela continua, né? As mortes continuam crescendo, cresceram aí nos últimos 13 anos, né? E nesse ano de 2021 aí, oficialmente aí eles conseguiram maquiar os dados, né? Mas, como eu disse, né, o que eles não conseguem maquiar é quem a PM mata, né? Então, a gente denuncia aí uma série de operações, não é só no Brasil, né? A gente teve mobilizações aqui por conta do George Floyd, por conta do Wright, que também foi assassinado pela polícia nos Estados Unidos, né? Uma série uma sequência aí de violências que aconteceram nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil acontece todo dia, né? A gente teve a chacina de Paraisópolis, né? Na história do povo negro, aí a gente puxar, tem chacina de tudo quanto é tipo aí na Candelária, né? Chacinas que agora Jacarezinho, né? O Jacarezinho foi um negócio absurdo, né? A polícia não só entrou lá e matou, né? Como também depois voltou lá, tinha um monumento lá que em homenagem aos mortos, né, da comunidade, né? A gente foi lá no Jacarezinho, né, Caio? A gente pôde ver como que a polícia, como é ostensivo ali a presença da polícia, né? Que andam com fuzil, parece como o companheiro André Constantino coloca, realmente é uma faixa de gás aquilo ali, é um absurdo, né? O pessoal andado, armado até os dentes aí, né? Cercando toda a comunidade, um negócio fora do comum. E aí,
a PM não só matou, né? O governo vai lá e coloca um sigilo de 100 anos sobre a operação aí que é ilegal, né? Que estava proibida pelo STF, né? E aí depois os caras voltam lá para destruir o monumento que algum ser aí que não pensou muito bem, né? Colocou o nome do policial lá. E aí eles foram lá porque não poderia estar o nome daquele policial, né? De um suposto herói, né? No meio de marginais, né? Bom, nós temos que pensar, nós temos uma leitura totalmente o contrário, né? Não poderia, né? Um agente aí de uma corporação fascista, né? Ser homenageado no meio de pessoas aí, de moradores que foram mortos, né? O Cláudio Castro, né? O governador do estado do Rio, apoiou esse tipo de coisa, mostrando que a queda do Whitson não mudou em nada do que acontece no Rio de Janeiro, né? Então é isso, nós temos que lutar pelo fim da PM, né? Defendemos aí o fim dos presídios e também o fim desses governos golpistas e fascistas, né, Caio? Não sei se o Caio quer comentar. Exatamente. Não, é isso mesmo. Eu só vou dar um boa noite aqui para os companheiros que estão já debatendo aqui no chat. Os companheiros, né? Lu Verdão, Silvia Mil, Kelly Laman, Waltenberg Alves, companheiro LC29, os companheiros sou eu, e também companheiro Lula 13, presidente, companheira Silvia, Marcel Santos, a companheira Nathalie, companheiro Serguei. Então tá aí um boa noite, né, a todos os companheiros que estão debatendo aqui no chat. E continuando, né, nessa questão que o Thiago estava comentando, vou falar uma segunda notícia que saiu aí no final do mês passado, né, da Pastoral Carcerária, né? E eles fizeram uma pesquisa, a Pastoral Carcerária, sobre as pessoas com deficiência, com necessidades especiais, que estão aí no sistema prisional brasileiro e que não tem, como nenhuma pessoa tem, né, dentro desse sistema, qualquer condição, né, para as suas necessidades, e no caso dessas pessoas, necessidades especiais. Quer dizer, estão jogados aí pessoas com deficiência, sem nenhuma, né, nenhuma ajuda ou condição especial que eles necessitariam. Então, a condição a pastoral, né, perdão, carcerária, né, eles mostraram aí que no sistema penitenciário brasileiro, hoje abrigam pelo menos 7.198 pessoas com deficientes, né, que estão presas em regime fechado, né, e apenas 50 pessoas deficientes que estão em regime, cumprindo a pena, né, em regime domiciliar, né, pessoas com deficiência. Por exemplo, foi destacado um caso, né, de um homem, de um jovem, né, não foi declarado o nome dele, mas foi colocado João, né, um codinome para que ele não fosse identificado, que ele é portador, na verdade, ele anda de cadeira de rodas, né? E ele foi preso paraplégico, né? E ele tem feridas profundas também na região, na região das costas e tudo. E ele foi preso, veja só, ele foi preso porque supostamente ele participou de um roubo de celular. Um jovem, ele ficou paraplégico aos 16 anos, né? Ele foi condenado a mais de um ano de prisão e a família que fez a denúncia teme que ele vá morrer lá dentro da cadeia. Ele tem 26 anos, porque ele não tem nenhum cuidado necessário para a condição dele. Então, vocês imaginem nas cadeias, como é a cadeia brasileira, não sei se todo mundo já viu, né? Como que é o banheiro, por exemplo, numa cadeia. O banheiro é um buraco no chão, no meio da cela, onde tem, sei lá, um monte de gente, né? Não tem rampa,
não tem como, ele não tem lugar para se apoiar, não tem nada, né? A pessoa está jogada lá, Deus dará. Então foi denunciado, né? Tem, quer dizer, nessa situação estão milhares de pessoas aí. Isso, o número também eles denunciam que é subnotificado, né? Porque só é considerado deficiência no quando o próprio Estado vai fazer essa catalogação, aquelas deficiências mais que necessitam de cuidados maiores, né? Mas outras eles não classificam como deficiente. Por exemplo, pessoa que tem um problema que anda mancando ou coisas desse tipo não é considerado, né, deficiente. Então, tá aí nessa situação. Eu que só chama atenção, né? Então, eles mostraram, né? A gente pode imaginar como que é a vida dessas pessoas. Uma pessoa que é cega, por exemplo, né? Uma pessoa que tem outro tipo de deficiência. E a justiça, em geral, não permite, né? Quase nunca dá a, a possibilidade de cumprir a pena em casa. Pô, veja, esse jovem aí de 26 anos, ele supostamente uma pessoa paralítica, né? Ou paraplégica, né? Seria a designação mais adequada, mais correta. Ele teria participado como olheiro, ele ficou olhando, né? De um roubo de celular. Tem necessidade de você pegar uma pessoa dessa, um jovem negro, né? Um jovem negro, lógico, e colocar e condenar ele a esse martírio aí por causa disso, ao invés de conceder, por exemplo, né? A liberdade, a prisão domiciliar. Quer dizer, um ato de barbárie, né? De massacre, é para massacrar mesmo o indivíduo, né? Para esmagar ele, né? Torturar. É uma coisa absurda. Bom, último comentário, né? Eu acho que depois a gente pode discutir mais esse tema, porque isso aqui foi um tema bastante caloroso aí nas redes sociais essa semana. Não sei se o companheiro Thiago acompanhou, porque um humorista aí, que é um direitista, né? Aparentemente, não sei exatamente, né? E ele fez uma piada que muita gente considerou de extremo mau gosto com uma criança deficiente. Tá certo? Isso aí gerou um escândalo. Está gerando até agora, foi demitido e tudo mais. Bom, independentemente da posição ou de como a pessoa acha, né? Considera a piada, se ela foi boa ou ruim. Isso daí teve uma maior repercussão. Mas isso daqui que eu mostrei, ele foi chamado de capacitista, né? Que é isso que tem preconceito contra quem é deficiente. Tudo bem, mas isso daqui que eu falei para vocês, essas 8.000 pessoas que estão aí deficientes sendo torturadas no sistema prisional brasileiro, ninguém fala que o regime político brasileiro, né, ou melhor, o sistema penal brasileiro é capacitista, porque está esmagando o pessoal com deficiência lá, não permite que o pessoal cumpra a sua pena, né, pessoa que já tem necessidades especiais, em regime domiciliar. Bom, só destacar isso daí é um tema para a gente, é uma polêmica, né, para a gente discutir mais em outras oportunidades. Bom, eu vou passar para o Tiago, acho que a gente está se aproximando também no finalzinho, mas aí eu vou passar para o Tiago. Maravilha, maravilha, Caio. Bom, trazer maravilha mais ou menos, né? Vou trazer aqui também uma denúncia, né? Essa denúncia saiu aqui no Ponte Jornalismo, né? De pessoas aí que acabam sendo punidas, né? Antes mesmo, né? De serem julgadas, né? Traz aqui depoimentos, né? De pessoas que relatam a dificuldade, né? De continuar a vida, né? De conseguir emprego, por exemplo, se o cidadão estiver usando, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, né? Essas pessoas aí, elas estão sendo vítimas, né, Caio, de medidas cautelares. Essas medidas entraram aí em vigor mais assim, abertamente, né, há 11 anos, né? Então, há 11 anos aí que a justiça, né, ela vem
intensificando esse tipo de medida, né? As medidas cautelares é o quê? O cara lá é apreendido supostamente apreendido com droga, ou é acusado de alguma coisa, e logo o cara coloca lá numa prisão, né? Muitas vezes o julgamento demora a acontecer, ou não acontece, o cara pode passar anos ali. É um negócio assim muito, muito criminoso, né? E que coloca em questão aí, Caio, a presunção de inocência, que é um direito fundamental do cidadão, né? Então, assim, o cidadão vai lá e é acusado, né, de tráfico, né? Ou que a polícia leva o cidadão para a delegacia, o cara é acusado de tráfico, ou acusado de qualquer outro crime que alguém apontou o dedo para ele, e aí ele fica lá amargando, né, nessas condições que você colocou, que é a realidade, né, dos presídios brasileiros, né? Enquanto um tá almoçando, o outro tá cagando ali do lado, né? Um negócio assim, uma situação assim bastante degradante, né? Isso sem contar, né, as torturas que acontecem, né? O pessoal que vive em superlotação e tudo mais, né? Então acabam colocando essas pessoas aí né, nessas condições sem a pessoa ter o direito de ampla defesa. Ou seja, né, o cara não é nada, né? Ele é simplesmente qualquer coisa que eles vão lá e colocam ali preso, né? Isso aí foi o que aconteceu também com o ex-presidente Lula, né? Não teve direito a defesa nenhuma, né? Caiu aí, foi preso em segunda instância, que é uma contradição em relação ao Código Penal, né? Em relação aí o que diz a Constituição, né? Mas isso aí não acontece só com pessoas físicas, né? Nós estamos vendo aqui o que está acontecendo com o PCO, né, Caio? Então, o PCO está sendo aí, foi colocado num inquérito, o PCO não tem acesso ao inquérito, né? Tô colocando essa questão do partido, mas para o público ter mais ou menos a ideia do que acontece, né? Então, nós não temos acesso ao inquérito, não sabemos do que o PCO está sendo acusado, né? E aí o PCO, tipo, perdeu suas redes sociais aí, né? E o direito de se organizar em torno da sua imprensa, né? Então, não é só a liberdade de expressão, mas é a liberdade de manifestação e de organização que está em questão aqui. No caso do partido. Mas essa situação, se ela pega um partido legalizado, ela pode pegar qualquer um. Se ela pega um ex-presidente da República, ela pode pegar qualquer cidadão brasileiro. Que, inclusive, acontece demais, né? A gente trouxe matérias aqui que o cidadão foi preso, ficou anos preso, depois descobriu-se que não era o cara, né? A gente tem várias matérias que a gente traz sobre isso. Descobriu-se que não era o cara que tinha cometido o crime. O cara entrou contra o Estado e quase teve que pagar uma multa para o Estado ainda, né? É um negócio assim absurdo, né? E isso aí acontece todos os dias com qualquer jovem que tiver numa praça. O cara é conduzido à delegacia, é acusado de tráfico, né? E aí passa um período longo na cadeia e sem direito à defesa, sem direito a nada. Também tem outros, né, cara, que é, por exemplo, o cidadão diz lá que sofreu aí um assalto ou qualquer coisa do gênero, né? Qualquer coisa do tipo aí, e fala que foi um cidadão negro. Aí a polícia vai lá, coloca 4 pessoas brancas e um negro, e o cara vai parar na cadeia, e às vezes nem foi ele, entendeu? Então, assim, qualquer coisa, assim, você não tem direito a nada, né? Por isso também que a gente fica contra essa política identitária, porque ela é justamente isso, né? No caso do Robinho, por exemplo, que a gente acabou defendendo aí, os direitos do Robinho, não a pessoa do Robinho, se ele é bom, se ele é ruim, não cabe nós a julgar, não estamos aqui para fazer qualquer julgamento moral, né? Mas o que se pedia era isso, uma condenação antecipada de um processo que nem estava no país, entendeu? O identitarismo ele pede isso, né? Basta que você seja, estuprador e o cara vai em cana. Ou seja, ele não tem o direito de falar assim, eu não cometi o crime, tá aqui as provas e tudo mais. Isso aí foi uma coisa que aconteceu com o Neymar, por exemplo, né? O pessoal tava já condenando o Neymar, que ele tinha agredido a menina, tinha sido violento e tudo mais. Depois, por sorte, o Neymar tinha provas aí de que não era nada daquilo, né? Mas que, para a gente ter ideia, se acontece isso com Robinho, com Neymar, com o ex-presidente da República, com um partido legalizado, com um cidadão comum, cara, esse daí não vai ter
qualquer chance de se defender em absoluto, em nada em absoluto, né, Caio? Então, esse é um problema sério aí, uma medida que é inconstitucional, né, uma medida criminosa que vai contra aí os direitos fundamentais do cidadão. Então nós temos que não só isso tem que ficar claro, não é só a PM que a gente pede o fim, não é somente os presídios, não, mas é todo aparato repressivo, a justiça, né, o Ministério Público, o judiciário, tudo isso aí tem que ser dissolvido, né, e a gente tem que criar aí mecanismos populares aí para apurar os crimes, né? É isso, Caio. Exatamente. É, como tem aquela frase que o Marx gostava de falar, né? O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. A pessoa, ela, às vezes, ela acha que ela tem uma boa intenção de eliminar o direito de presunção de inocência para condenar logo o indivíduo que ela acha que cometeu alguma coisa ruim, né? Mas, na verdade, quando ela faz isso daí, ela elimina o direito de todo mundo. E muita gente vai pagar por causa disso, né? Então tem que destacar isso daí. Por isso que a gente tem que defender o direito de todo mundo. Por exemplo, a pessoa for acusada de um crime, pode ser o crime mais bárbaro que qualquer pessoa possa imaginar. E tem um monte de crime bárbaro que acontece aí. Mas, independentemente disso, tem que seguir o rito processual legal, exatamente como determina a lei. A pessoa tem que ter amplo direito de defesa, etc. e tal. Vão condenando as pessoas assim só porque pelo impulso, né? Pela sede entre aspas, justiça, porque isso aí é uma coisa muito negativa. Bom, mas a gente está terminando aqui. Só fazer um comentário, Caio. Porque assim, você imagina, né, para esse rapaz que deu depoimento aqui ao Ponto de Jornalismo, né, para ele chegar e levar a vida dele normalmente com uma tornozeleira eletrônica sem ter sido julgado, né? Então, assim, o cara não vai, o patrão não vai aceitar que o cara entre daquele jeito ali, né, no lugar, né? Igual a gente tinha até discutido antes, né? Imagina se o cara trabalhasse numa outra cidade. Ele não ia poder sair da cidade, né? Então, isso tem toda uma implicação, né? Esmaga o cidadão mesmo. O único cara que pôde trabalhar com tornozeleira eletrônica foi o japonês da Federal, que inclusive trabalhava na própria Polícia Federal com a tornozeleira eletrônica, que isso aí é uma broma na cara do brasileiro, né? Exatamente. Bom, nós estamos chegando daqui a pouquinho no final. Daqui a pouquinho você vai ter aí resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. Mas antes, só destacar aqui bem rapidinho, duas notícias internacionais. Que uma é o seguinte, que a República Democrática do Congo recebeu, no final do mês passado, os restos mortais, né, de Patrice Lumumba, as únicas coisas que restaram dele, né, na verdade, foi um dente, né? Patrice Lumumba, que foi um revolucionário aí, nacionalista, né, uma pessoa muito importante, que foi o líder do movimento nacional congolês e que conquistou, né, em 1960, a independência do Congo, né, da então Bélgica, né, que todo mundo, eu não sei se todo mundo sabe, né, a Bélgica promoveu a gente falou, acho que no programa passado, um dos regimes mais absurdos, terríveis que uma pessoa possa imaginar no Congo. Bom, em 1961, o Lumumba, junto com o movimento nacionalista, eles conseguem a libertação do Congo, né, numa luta, e ele se torna primeiro-ministro do país. Bom, a Bélgica, a França e a CIA, né, não poderia faltar também, em 1960, eles organizaram uma sedição lá, né, uma disputa interna e um golpe de Estado, né, contra o Lumumba, que era primeiro-ministro, né, ele não ficou nenhum ano no poder, ele foi derrubado e foi assassinado, né, pelo novo ditador que se colocou. Bom, o Lumumba foi considerado assim como um herói, né, africano, na luta pela independência na época, 1960, quer dizer, o Congo foi um dos primeiros países a se libertar da dominação colonial na África, né, e nada tinha ficado, né, dos restos mortais do Lumumba,
né? Tudo foi escondido, né? O corpo dele foi destruído, vamos chamar assim, mas restou, né? Esses fragmentos do seu corpo que foram devolvidos, né? Agora para a República Democrática do Congo. Foi feito um ato, né, em 30 de junho, um ato na capital, que é Kinshasa, de 61 anos da morte do Lumumba, um ato que reuniu aí milhares de pessoas, e foi enterrado, então, os restos mortais de Lumumba como um herói nacional aí da República Democrática do Congo, que passa hoje em dia, né, por uma crise profunda, e nós vamos abordar essas crises aí em outras oportunidades. E a outra notícia, bem rapidamente, é que a ONU, né, inclusive a própria ONU, está alertando aí para uma catástrofe iminente, que é o problema da fome, que eles calculam que já atinge hoje cerca de mais de 800 milhões de pessoas. Quer dizer, 10% da população mundial estão sendo afetadas de maneira bem drástica pela fome no mundo inteiro. Mas, inclusive, a própria ONU, né, e por meio do Programa Mundial de Alimentos, né, eles alertaram, por meio do seu diretor executivo, que existe um perigo real de que esses números subam ainda mais nos próximos meses, né? A gente teve uma escalada, né? Em 2020, e você tinha 46 milhões, né? E em 46 milhões a mais, né? 2020, 150 milhões a mais do que em 2019, né? Quer dizer, os números eles estão crescendo assim, os números da fome estão crescendo assim exponencialmente a cada ano, na casa de milhões, de centenas de milhões de pessoas que entram para a estatística da fome, e eles estão alertando aqui que esse processo pode levar a uma catástrofe que é iminente e que é uma catástrofe da fome, né? Sem precedentes na história. Pelo menos na história recente, né? Então, tá só destacar esse problema, né? Que se liga aí também com a guerra na Ucrânia, né? Os dois principais países exportadores de grãos, né? Que foi provocada aí pelo imperialismo. Bom, outra coisa também para destacar, não sei se o companheiro, o Thiago está aí. Bom, a gente está chegando no finalzinho, Thiago, só destacar agora, né? E chamar os companheiros a adquirirem a revista do Coletivo de Negros João Cândido, para ajudar a nossa imprensa, a nossa denúncia, né? É muito importante, nós estamos com uma revista aí que está para sair, nós estamos reunindo os recursos necessários para fazer os últimos questões necessárias para que a revista saia fisicamente, né? Para a gente já mandar e começar a vender, né? A revista que custa R$20. Então, eu deixei aqui, inclusive, já deixei aqui o Pix, né, do coletivo João Cândido, que é joãocândidopco@gmail.com. joãocândidopco@gmail.com. A revista custa R$20 e você pode fazer esse Pix de R$20 e nesse mesmo e-mail você pode mandar o seu comprovante. E eu vou deixar também aqui um telefone aqui no chat. Você pode mandar aí a sua mensagem aqui no WhatsApp, né, pedindo a sua revista, e é muito importante. E também nós estamos com uma promoção, né, que é o seguinte, a revista custa R$20, mas você pode comprar as 3 últimas edições da revista, olha aí, as 3 últimas edições, né, muito bonito, inclusive
Tem uma edição aí falando da conferência que a gente fez lá no Jacarezinho, que o companheiro Tiago se referiu hoje. A gente fez uma conferência do coletivo de negros lá no meio da favela, né? A gente pôde ver, como o Tiago relatou, né? O clima de terror que a pessoa vive, né? Com um fuzil apontado para você constantemente. E a gente teve lá e a gente discutiu lá uma série de questões importantes. Então, fez uma revista especial sobre esse tema. Então, você pode adquirir essas 3 revistas por apenas R$ 50. Né? Tem ali um telefone e também tem o Pix do João Cândido, joaocandidopco@gmail.com. Você pode adquirir e mandar lá o seu comprovante, o seu endereço para a gente enviar pelos correios para você, ou pode mandar entrar em contato com esses telefones que estão aí na tela e também o telefone que eu deixei aqui no chat para a gente poder manter a nossa imprensa aqui. Você quer comentar, Thiago? Tava no mudo aqui, desculpa. Bom, isso aí ajuda, né? A venda dessas revistas, né? Ajuda a gente tanto nas atividades do coletivo, né? Do coletivo de negros João Cândido, né? A gente fez essa conferência no Jacarezinho, né? A gente faz uma série de... A gente tem a nossa faixa aí que a gente leva para a rua, né? Fim da PM, uma série de atividades, né? As revistas, né? Os panfletos aí que a gente produz. E também essa questão dessa promoção que a gente está fazendo, né? A gente está arrecadando fundos aí, né? Para defesa, né? Ou né, possível condenação, né? Do companheiro Juliano Lopes, né? Que é o coordenador nacional do coletivo João Cândido, né? Que está sendo processado aí pela Bruna Brelas, né? Então, são excelentes motivos, né? Além de você ter acesso, né? Um programa revolucionário, né? Da luta do povo negro, né? Bastante motivos aí para estar adquirindo, né? Para estar contribuindo, né? Com o coletivo. Eu acho que é isso, Caio. Já de antemão aqui já deixo meu boa noite aí para todo mundo que nos acompanhou. Quem não acompanhou, vamos os que não acompanharam ainda, né, deixo já aqui a nossa saudação também. Vou pedir para todo mundo curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, né? E para aqueles que quiserem ajudar a Causa Operária TV, né, vou deixar aqui no chat também, coloquei o telefone do Caio, né, coloquei o Pix da revista, né? E vou colocar também aqui a forma de você contribuir, né? pix@dco.org.br para ajudar a Causa Operária TV, né? Que está sendo aí suprimida, né? Que está tendo aí, está sendo cancelada pelo ministro Alexandre de Moraes. É isso, Caio. Boa noite, companheiro. É isso aí. Bom, eu já vou deixando meu boa noite também e lembrar os companheiros que no sábado nós temos uma reunião do Coletivo de Negros, João Cândido, às 14 horas. É uma reunião que é também virtual. Então você pode participar, todo mundo pode participar, onde a gente discute esses e outros temas. Então você pode achar a gente lá no Facebook, João Cândido, lá no Twitter do João Cândido, até no TikTok e também no Instagram, do João Cândido, você vai achar a gente lá e no Facebook você vai encontrar também, e no Twitter, né? As formas de participação, ou você pode mandar mensagem aí nesses telefones que apareceram. Então, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho tem resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva, e até a próxima quinta-feira com o programa de edição.